Irmãos, essa carta do apóstolo Paulo é chamada por alguns de a Epístola do Perdão. Mas tem outros que preferem chamá-la de a Epístola da Reconciliação. E tem ainda quem entenda que o melhor nome é definitivamente a Epístola do Amor. A verdade é que esses três elementos estão presentes de maneira muito significativa ao longo dessa carta. Aliás, esses três elementos, eles estão presentes em toda a revelação bíblica: o perdão, a reconciliação e o amor. Só que, geralmente, quando se fala nesses elementos, nesses princípios do perdão, da reconciliação e do amor, se fala num sentido vertical, de cima para baixo, na relação de Deus para com os homens. Quando se fala em perdão, se fala no perdão de pecados. Quando se fala em reconciliação, se fala na reconciliação que há em Cristo Jesus. E quando se fala em amor, se fala no amor de Deus pelas suas criaturas eleitas. Só que a ênfase dessa carta a Filemon é num sentido horizontal. É na relação do homem para com o seu próximo, na relação do cristão para com os seus irmãos. E é importante que a Bíblia tenha um livro com essa ênfase, porque toda a relação vertical que um homem tem com Deus, toda a relação sincera e verdadeira que um cristão tem com Deus, isso tem efeito e reflexo na relação que o homem tem com o próximo, que o cristão tem com os seus irmãos. Em relação ao contexto dessa carta, é preciso saber de antemão que existem três personagens centrais ao longo dessa história. São três protagonistas. Quem são esses três protagonistas? O primeiro é o próprio apóstolo Paulo, o autor do livro, o remetente da carta. O apóstolo Paulo dispensa maiores apresentações. Vale ressaltar que Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e por isso a Epístola a Filemon é chamada, está no grupo das epístolas da prisão. E o apóstolo Paulo estava fazendo o papel de mediador entre o conflito que existia entre os outros dois personagens e protagonistas dessa história. O segundo protagonista é um homem chamado Filemon, o qual dá o nome ao livro. Filemon era um gentio, vivia na cidade de Colosso, e ao que tudo indica, era um homem financeiramente muito rico. Filemon se converteu através do ministério da pregação do apóstolo Paulo. E o terceiro homem, terceiro personagem, protagonista dessa história é Onésimo, um homem chamado Onésimo, o qual era escravo de Filemon, porém um escravo que havia fugido da casa de Filemon. Onésimo havia fugido para Roma e, pela providência de Deus, ele chega até o apóstolo Paulo. Não sabemos exatamente se ele chegou em Roma, e lá em Roma foi preso e levado para a prisão onde estava o apóstolo Paulo, ou se ele saiu de Colosso já em direção à prisão do apóstolo Paulo para pedir ajuda do apóstolo dos gentios. O fato é que na cidade de Roma, onde o apóstolo Paulo estava preso, o escravo fugitivo, ele se converte ao evangelho através do ministério do apóstolo Paulo. E ele torna-se alguém muito valioso para o apóstolo Paulo. A gente vai ver ao longo desta carta que Onésimo era alguém que Paulo amava e estimava muito. Contudo, o apóstolo Paulo entende que o correto diante de Deus e da sua igreja e dos irmãos
é encaminhar de volta o Onésimo, o escravo fugitivo, para o seu senhor Filemão. Porque, embora Onésimo tenha se convertido ao Evangelho, tenha se arrependido de seus pecados, era preciso fazer a restituição de seus pecados. Ele precisava voltar para o seu Senhor, de quem havia fugido. O apóstolo Paulo, em Roma, escreve então para Filemão, e quem vai portar essa carta de Roma até Colosso é o próprio Onésimo. E é muito provável que Onésimo tenha portado essa carta a Filemão e também a carta aos Colossenses. Então, é esse o contexto e o pano de fundo histórico que envolve a história desta epístola, que a gente passa a ver a partir de agora. Do versículo 1 ao 3, Paulo faz uma saudação inicial, no qual ele vai se identificar como o remetente da carta, quem está enviando a carta, e Filemão como o destinatário, quem deve receber a essa carta. Versículo 1 ao 3 diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Como a gente pode ver, o apóstolo Paulo ele faz uma saudação ligeiramente diferente da saudação que a gente está acostumado a ver nas outras epístolas. Geralmente o apóstolo Paulo começa as suas epístolas dizendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Aqui Paulo faz a omissão do seu apostolado, ele não fala e não reivindica para si o título de apóstolo. E é possível indicar alguns motivos para essa mudança. Por que o apóstolo Paulo não começou dizendo eu, apóstolo Paulo, como é costume nas outras cartas? O primeiro motivo é que essa é uma carta de cunho pessoal. Ela é uma carta para tratar de uma questão pessoal, não é uma carta doutrinária como as demais. Embora as epístolas a Timóteo e a Tito, as famosas epístolas pastorais, também são cartas direcionadas a pessoas, naquelas cartas, pelo escopo doutrinário que a gente tem nelas, é muito evidente que são cartas mais destinadas à igreja como um todo do que exclusivamente a uma pessoa. Embora a carta de Filemão também seja destinada a toda a igreja, ela é mais destinada a Filemão. É uma carta de cunho pessoal. O segundo motivo é que era desnecessário que Paulo se apresentasse como apóstolo para Filemão. Porque, como falamos no começo, Filemão se converteu ao Evangelho através do ministério do próprio apóstolo Paulo. Então, era desnecessário que Paulo se apresentasse a Filemão dizendo: eu, apóstolo de Jesus Cristo. Existe ainda um provável terceiro motivo que veremos em breve, mais para frente, num momento mais oportuno. Nessa carta, Paulo se identifica apenas como o prisioneiro de Cristo Jesus, porque Paulo estava preso em Roma. Mas Paulo não se identifica como um prisioneiro de Roma, porque Paulo sabia que a sua prisão estava dentro da vontade e dos propósitos soberanos de Deus. Paulo nunca, em nenhum momento do seu ministério, quando esteve preso, atribuiu a sua prisão ao acaso, à falta de sorte ou à perseguição que sofria. Ele sempre diz que ele é prisioneiro de Cristo Jesus, porque Paulo via a mão invisível da providência de Deus. A citação que ele faz a Timóteo, ele escreve: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Essa citação não quer dizer que Timóteo seja o coautor, um segundo autor da carta. Talvez essa menção
seja apenas pelo fato de Timóteo estar presente enquanto o apóstolo escrevia a carta, ou talvez o apóstolo Paulo estava ditando de viva voz a carta e Timóteo, como secretário, escrevia aquilo que o apóstolo Paulo estava ditando de viva voz. O fato é que o apóstolo Paulo é o único autor humano desta epístola. E digo o autor humano porque sabemos que o autor final de toda a Bíblia é Deus. No versículo 1, Paulo diz ainda ao amado Filimon, também nosso colaborador. A palavra amado demonstra aqui a intimidade e o carinho do apóstolo Paulo por Filimon. Filimon era alguém que o apóstolo Paulo estimava muito. Já a palavra colaborador indica que Filimon era um obreiro da igreja em Colosso. Talvez fosse um presbítero, talvez fosse um pastor, mas é certo que ele era alguém ativo. Tanto é assim que a igreja de Colosso se reunia na casa de Filimon. A sede da igreja da cidade de Colosso era a casa de Filimon. Paulo vai citar ainda uma mulher chamada Áfia, e a interpretação mais tradicional é que essa mulher era a esposa de Filimon. Não é a primeira vez que o apóstolo Paulo cita mulheres em suas epístolas, porém, neste caso em particular, é provável que essa citação seja muito importante, porque Áfia, sendo esposa de Filimon, também teria que tomar um posicionamento em relação à volta de Onésimo, o escravo fugitivo. Paulo vai citar uma terceira pessoa ainda, um homem chamado Arquipo, que é descrito como companheiro de lutas. E ele faz essa descrição porque Arquipo certamente era um pastor da igreja de Colosso. Há quem entenda que Arquipo é filho de Filimon e de Áfia. Portanto, a gente tem aqui uma família pastoral: Filimon, Áfia e Arquipo. Na saudação, Paulo diz ainda: a igreja que está na tua casa. Quer dizer, na casa de Filimon, na casa destas três pessoas que ele está citando como destinatárias da carta que ele está escrevendo. Portanto, essas três pessoas aqui provavelmente seja a família pastoral da cidade de Colosso. No final da saudação, no versículo 3, Paulo ainda usa uma expressão muito popular, que se popularizou, melhor dizendo, ao longo da história do cristianismo, muito popular aqui na igreja, e que eu gosto muito, que é a saudação graça e paz. Graça da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus é a causa da nossa salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. E isto não vem de nós, é dom de Deus. Não é pelas obras para que ninguém se glorie. E a paz com Deus é o resultado direto da graça. A graça é a raiz. E a paz é o seu fruto. Não existe paz sem graça, e nem graça que venha desacompanhada da paz. Há uma relação de causa e efeito. Então, ninguém poderia saudar assim sem entender o significado profundo destas palavras, graça e paz. Do versículo 4 ao 7, Paulo faz o que chamamos de ação de graças, ao agradecer a Deus pelo amor que Filimon tinha pelos seus irmãos. Leamos do versículo 4 ao 7, então. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do amor e da fé que tens para com Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio.
Paulo está dizendo que dava graças a Deus pelo amor e pela fé que Filemão demonstrava, a fé em Jesus Cristo e o amor pelos seus irmãos. Uma fé e um amor que se manifestava certamente em boas obras, porque por intermédio de Filemão o coração dos santos era reanimado. A palavra santos aqui significa aqueles que são separados para Deus. João Calvino, ao comentar essa passagem, diz que neste brevíssimo elogio que Paulo faz a Filemão, está incluído simplesmente toda a perfeição da vida cristã. Ou seja, a perfeição da vida cristã consiste numa verdadeira fé em Jesus Cristo e num sincero amor ao próximo. E Paulo diz que sempre se lembrava de Filemão em suas orações. Paulo era um plantador de igreja, e ele sempre orava pelas igrejas que plantava. Só que ele não orava pela igreja como uma denominação. Ele orava por pessoas, nominalmente, citava nomes de pessoas. E a gente aprende aqui a importância de orar uns pelos outros e de orar sempre pelas pessoas. Às vezes, as pessoas se perguntam, como é que eu vou amar os meus irmãos se eu mal os conheço? Se os vejo uma vez na semana, quando muito. Experimente orar pelos teus irmãos. Experimente colocar o nome dos teus irmãos na tua lista de orações. E se importar com eles, se preocupar com eles. Orar por um irmão que está doente, depois perguntar se ele recuperou-se do seu mal-estar. Orar por um irmão que está à busca de trabalho, depois perguntar se ele realmente encontrou um novo trabalho, e assim todas as áreas e todas as aplicações possíveis. Orar é uma maneira de amar. Quando a gente ora pelos nossos irmãos, a gente aprende a amar os nossos irmãos. Deus nos ensina a amar os nossos irmãos. Do versículo 8 ao 21, Paulo intercede por Onésimo, por um escravo fugitivo, pedindo que Filemão o perdoe e agora o receba de volta como um irmão em Cristo. Do versículo 8 ao 21, então, a gente tem o corpo principal dessa epístola. A espinha dorsal do texto, a parte mais importante está aqui nestes versículos. E a gente vai avançando aos poucos. Começamos com o versículo 8 e 9, que nos diz: Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a Filemão que tem a autoridade para ordenar ao invés de estar pedindo. Contudo, o apóstolo prefere pedir, solicitar, em nome do amor. Ou seja, o apóstolo Paulo não quer chegar e dar um carteiraço dizendo: eu sou o apóstolo de Jesus Cristo e eu te ordeno que receba a Onésimo. O apóstolo Paulo busca a via do amor e busca convencer com argumentos a Filemão o que convém a Filemão fazer diante de Deus e receber a Onésimo, agora não mais como escravo, mas como um irmão em Cristo. E esse é justamente um dos motivos porque Paulo omitiu propositadamente a credencial de apóstolo lá no começo da carta. Lembre que eu disse que havia um terceiro motivo. Paulo queria solicitar em nome do amor e não através da sua autoridade apostólica. Ele queria convencer através do argumento invencível do amor. Além de se identificar como prisioneiro de Cristo Jesus pela segunda vez, Paulo, nestes versículos, agora se identifica também como o velho. Eu, o velho.
Isso tem a ver com a sua idade avançada. É provável que Filemão tenha sido escrito no ano 60 depois de Cristo. Então, o apóstolo Paulo aqui já tinha passado os 60 anos. O texto segue, versículo 10, nos diz: sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo se refere ao escravo fugitivo, a Onésimo, como sendo o seu filho. A expressão gerar entre algemas tem a ver que a conversão de Onésimo se deu durante a prisão do apóstolo Paulo. Enquanto o apóstolo Paulo estava preso, Onésimo chegou até ele, e com esse encontro com o apóstolo Paulo, Onésimo também teve um encontro com Jesus Cristo e se converteu ao Evangelho. Neste versículo, estamos falando do versículo 10, o apóstolo deixa claro que o propósito da epístola era escrever em favor do seu filho na fé, Onésimo. O famoso reformador John Knox argumenta que até a epístola aos Colossenses, que foi possivelmente enviada junto com a carta a Filemão, tem como pano de fundo o interesse do apóstolo Paulo em favorecer e em ajudar o seu filho Onésimo. Mas, claro, isso seria um assunto para uma outra oportunidade. Versículo 11. Ele aqui é Onésimo, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. O que Paulo está fazendo aqui neste versículo é simplesmente um jogo de palavras. O nome Onésimo, no grego, significa útil. E o apóstolo está dizendo que antes, como um escravo rebelde, ele não havia sido útil, ele não havia sido Onésimo. Mas agora, convertido a Jesus Cristo, Onésimo era realmente útil a ambos. Onésimo era, de fato, Onésimo. Então, a gente tem aqui um jogo de palavras do apóstolo Paulo. E uma aplicação prática que a gente pode fazer neste versículo, com a transformação de Onésimo, é que o Evangelho tem o poder de transformar a vida das pessoas. O inútil se torna útil. O soberbo se torna humilde. O egoísta se torna solidário. Quem antes amava o pecado, agora busca por santidade. O homem espiritualmente morto em seus pecados e delitos, agora se torna uma nova criatura e tudo se faz novo. E ele se torna um imitador de Cristo, um imitador do Filho de Deus. Versículo 12. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Paulo descreve Onésimo agora como se fosse o seu próprio coração. É difícil pensar em uma linguagem que expresse tanto o amor do apóstolo pelo seu novo discípulo. A palavra grega traduzida por coração significa literalmente entranháveis afetos. Significa que o apóstolo Paulo estava enviando aquele que estava nas suas mais profundas entranhas, estava em seu coração. Na sede das suas emoções e sentimentos estava Onésimo. Por isso que Paulo diz, te envio meu próprio coração, te envio Onésimo. E o texto segue, versículo 13 e 14, e nos diz, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua vontade, o boa eu acrescentei, não venha a ser como que por obrigação,
mas de livre vontade. A gente vê que o apóstolo Paulo, ele gostaria de não estar encaminhando Onésimo de volta a Filemão, porque além do grande amor e do grande afeto que o apóstolo Paulo tinha por Filemão, Onésimo havia se tornado alguém muito valioso e útil para Paulo enquanto Paulo estava na prisão. Contudo, Paulo não queria agir sem o consentimento de Filemão. Não queria que Filemão fizesse qualquer coisa por obrigação. É o apóstolo Paulo que está pedindo, tenho que fazer de qualquer maneira. Mas queria que Filemão fizesse por livre e espontânea vontade. A ênfase do apóstolo é que tinha que ser em nome do amor, e não por uma simples obrigação. E o texto segue, versículo 15 e 16. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo evita entrar em maiores detalhes sobre quais foram as falhas cometidas por Filemão, por Onésimo. Só que, analisando o contexto, é muito provável que Onésimo tenha, antes da fuga de Colosso para Roma, antes de fugir da casa de Filemão, tenha roubado bens de Filemão, inclusive para custear a viagem de Colosso até Roma. Provavelmente um cavalo e algum valor em dinheiro ou algum bem que pudesse usar de moeda de troca para chegar até Roma. Mas Paulo evita entrar nesses detalhes, não cita esses detalhes na epístola. O apóstolo Paulo se limita em dizer que acredita que Onésimo foi afastado temporariamente para logo depois ser recebido e agora para sempre por Filemão. Paulo, mais uma vez, reconhecia a providência de Deus. Onésimo não havia fugido sem ser a vontade de Deus que ele fugisse. E agora ele estava voltando porque era a vontade de Deus. Só que agora ele voltava melhor. Não era mais um escravo, era um irmão em Cristo de Filemão. E por isso que Paulo diz para Filemão que ele deve receber Onésimo não mais como escravo, mas muito acima disso, como um irmão em Cristo, que era caríssimo e muito estimado pelo próprio apóstolo Paulo e que deveria ser caríssimo e muito estimado por Filemão também. Aqui a gente reconhece o princípio que somos todos um em Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, em Gálatas, capítulo 3, versículo 28, nos diz textualmente: não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E o texto segue, e chegamos no versículo 17, que nos diz: se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Como será que Filemão receberia o apóstolo em uma eventual visita do apóstolo? Como será que Filemão receberia Paulo em sua casa? Os irmãos que já foram lá em casa sabem como eu receberia, com pizza e Coca-Cola. Mas, no caso de Filemão, provavelmente ele abateria
seus melhores animais, convidaria os irmãos da igreja para todos juntos festejar a chegada do apóstolo. E Paulo está dizendo a Filemão: assim como tu, Filemão, me receberias, fazendo o teu melhor, eu quero que tu recebas a Onésimo desta mesma maneira, fazendo o teu melhor. Recebe a Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo, se tu me consideras companheiro. Naquela época, o tratamento que se dava a um escravo fugitivo era o pior possível, e até para que servisse de exemplo para os outros escravos e para que nenhum outro escravo tentasse a mesma sorte. O escravo fugitivo, via de regra, ou era morto e já descartado para que servisse de exemplo, ou era condenado a trabalhos cada vez mais forçados, o que naturalmente reduzia em muito a sua expectativa de vida. E o que o apóstolo Paulo está fazendo é um pedido contracultural. O apóstolo está pedindo que Filemão faça o contrário do que seria o normal naquela época um senhor de escravos fazer ao estar na posse novamente do escravo fugitivo. Paulo pede que Filemão simplesmente perdoasse o servo que lhe havia causado prejuízos. Recebe a Onésimo como se estivesse recebendo a mim mesmo. E o texto segue, versículo 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Paulo sabia que, apesar do seu pedido, apesar de ser o apóstolo Paulo que estava pedindo, era natural que Filemão talvez não falasse nada, mas ficasse se perguntando a si mesmo: mas e os danos que ele me causou? E os prejuízos que ele me deu? Quem é que vai pagar essa conta? Paulo se antecipa a esse questionamento que Filemão provavelmente faria a si mesmo. O apóstolo Paulo se antecipa a isso, e ao que tudo indica, ele estava ditando realmente a carta de viva voz a um secretário, provavelmente Timóteo, e nesse momento ele toma a pena do próprio Timóteo e escreve de próprio punho: eu pagarei. Lança tudo na minha conta que eu te pagarei. E na sequência, ele diz ainda algo que é tão sério e ao mesmo tempo tão engraçado. Ele diz: para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Em outras palavras, para não te alegar que tu me deves a tua própria vida. Eu imagino que Filemão, ao estar lendo essa carta, se ele tinha um pouco de senso de humor, ele deve ter dado uma risada aqui. E dito: pedindo desse jeito, não tenho como dizer não ao apóstolo. Só que Paulo não está falando de uma mera dívida terrena. Não eram bens que Filemão devia ao apóstolo Paulo. Ele está se referindo à própria conversão de Filemão, que aconteceu através do ministério e da pregação do apóstolo Paulo. Não é essa uma dívida muito maior que aquela que Onésimo poderia ter com Filemão? Então, a gente pode tirar a lição aqui que devemos sempre valorizar todas as pessoas que Deus usou como instrumento para a nossa conversão. Não podemos jamais deixar de valorizar aquelas pessoas que foram usadas por Deus para que o Evangelho e a graça chegasse até nós. E ainda sobre o versículo 18 e 19, podemos dizer que, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, em um ato de profundo amor e afeto por Onésimo,
o apóstolo Paulo se oferece como substituto para quitar a dívida do escravo fugitivo. Essa linguagem não nos lembra nada? Alguém que se oferece como substituto para quitar a dívida de alguém? E essa analogia que hoje nos leva a contemplar a cruz de Cristo no Monte Calvário. Porque nós, antes da conversão, também éramos escravos como Onésimo, só que escravos do pecado. Assim como Onésimo se rebelou contra o seu Senhor, nós estávamos em completa rebeldia com o Senhor. Assim como Onésimo fugiu da casa de Filemão, se possível, também fugiríamos da presença de Deus. Éramos inúteis como Onésimo. Martinho Lutero dizia: todos somos Onésimos. Todos nós éramos Onésimos. Porque assim como Onésimo não honrava o seu nome, não era útil, proveitoso, como sugeria e significava o seu nome, nós também não honrávamos o fim para o qual fomos criados, isto é, glorificar a Deus. Vivíamos na contramão daquilo que a gente foi criado para fazer, glorificar o nome de Deus. A nossa dívida perante o tribunal de Deus era impagável. Não sabemos o quanto Onésimo prejudicou Filemão e o quanto ele ficou devendo. Mas sabemos que a nossa dívida era impagável. Nós não tínhamos como pagar. E assim como um senhor de escravos tinha o direito de castigar um escravo rebelde e fugitivo, porque era assim que as coisas aconteciam naquela época, da mesma maneira, se fosse da vontade de Deus, por ser o Criador e o dono de todas as coisas, também tinha Deus direito de castigar a todo pecador e sem absolutamente nenhuma exceção. O castigo justo para cada pecador é a eternidade no inferno. Jonathan Edwards, em seu famoso sermão Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, explica que assim como o peso de um objeto suspenso no ar o leva para baixo por causa da lei da gravidade, o peso de nossos pecados nos leva em direção à condenação eterna, por causa da justiça e da santidade de Deus. E esse poderia ser o fim comum e terrível de todos os homens. E isso inclui a cada um de nós, sem absolutamente nenhuma exceção. Só que aí vem o Evangelho. Jesus Cristo se oferece como o substituto e disse a seu Pai: a dívida dos escolhidos coloca na minha conta, porque eu pagarei. Só que o apóstolo Paulo, quando usou estas mesmas palavras a Filemão, usou uma pena, uma tinta, escreveu à mão. Jesus, quando cumpriu com o seu propósito, ele assinou com o seu próprio sangue. Porque Jesus Cristo foi crucificado para pagar e redimir os nossos pecados. Os nossos pecados são imputados a ele. A nossa dívida é depositada na conta dele. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo, ele toma esse escrito de dívida, que nos era contrário, ele remove do nosso meio e o crava na cruz. Por isso que não precisamos fazer nada para que sejamos salvos, porque aquilo que precisava ser feito, já foi realizado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Na cruz ele disse: está pago, está consumado.
E é por isso que, quando Deus olha para nós, que estamos em Cristo, Ele não vê mais os nossos pecados. Agora Deus vê a justiça de Cristo que o próprio Deus imputou a nós. Porque os méritos de Cristo na cruz do Calvário são transferidos para a nossa conta. Por isso que a Bíblia diz que não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A minha expectativa e a minha esperança é que cada um de vocês, com os olhos da fé, possa estar enxergando a cruz de Cristo, porque ela é real. De fato aconteceu. Não é uma história que foi inventada pelos homens. Inclusive, um certo filósofo, meditando, chegou à seguinte conclusão: ainda que a morte de Cristo fosse uma história inventada pelos homens, ainda assim nós, filósofos, não estaríamos livres da divindade, porque só uma mente absolutamente divina poderia inventar uma história como essa. Só que a gente sabe que não é uma história inventada. É real, de fato aconteceu. Num determinado momento do tempo e do espaço, o Filho de Deus se torna homem para que o homem se torne filho de Deus. Num determinado momento da história, Jesus Cristo foi pendurado num madeiro para pagar o preço de nossos pecados. Ainda sobre a cruz de Cristo, o famoso pregador Charles Spurgeon dizia que a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, para os incrédulos. Pois se Deus não poupou nem o seu Filho, a qual o pecado foi somente imputado, foi só depositado na conta dele. Ou seja, não era seu, era nosso, que foi transferido para ele. O que fará Deus com as pessoas que pecam deliberadamente e permanecem sem se arrepender de seus pecados? Pode parecer palavras duras, mas se nas próximas horas a última trombeta tocar, se nas próximas horas Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, se nas próximas horas Deus julgar os vivos e os mortos, a Bíblia diz e cita que muitos se lamentarão e que pedirão que os montes se precipitem sobre eles para fugir da ira do Cordeiro. Mas neste grupo de pessoas está também aqueles que estão na igreja, mas nunca estiveram em Cristo. Nunca verdadeiramente se arrependeram de seus pecados e se converteram ao Evangelho. Estão aqueles que até frequentam uma igreja, mas nunca desceram as águas do batismo, nunca participaram da mesa do Senhor, nunca receberam verdadeiramente Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então, as únicas palavras que se pode dizer a essas pessoas é as palavras que o próprio Cristo disse no início do seu ministério: arrependam-se e creiam no Evangelho. Seguimos, versículo 20 e 21. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo tinha a plena convicção que Filemão receberia de volta Onésimo, conforme o apóstolo havia solicitado. Biblicamente falando, não existe como saber se Filemão recebeu a Onésimo de fato. Se fez conforme as instruções do apóstolo Paulo.
A presença da epístola na Bíblia sugere que sim, porque não faria nenhum sentido que ela fosse incluída no cânon sagrado se Filemão não tivesse cumprido com aquilo que o apóstolo Paulo estava solicitando, tivesse feito o contrário. Então, a presença dessa epístola na Bíblia sugere que Filemão recebeu de volta Onésimo e como o apóstolo havia pedido. Segundo uma tradição antiga da igreja, então, não é uma base bíblica, mas na tradição da igreja, Filemão não só recebeu de volta a Onésimo, como também lhe deu a carta de alforria. Tornou Onésimo um homem livre, como o apóstolo mesmo disse, que tinha convicção que ele faria muito mais que Paulo estava pedindo, porque em nenhum momento Paulo diz abertamente para que Filemão tornasse Onésimo livre. Mas, conforme a tradição, Filemão lhe deu carta de alforria. E ainda, segundo a tradição, Onésimo posteriormente se tornou bispo da cidade de Éfeso. Seguimos avançando e a gente chega na parte final do versículo 22 ao 25. Paulo faz os últimos pedidos e a conclusão da carta, falando e citando seus colaboradores. Versículo 22. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos sereis restituído. Paulo tinha esperança que poderia ser liberto da prisão em Roma e pede que Filemão prepare uma pousada para quando o apóstolo o visitasse. E é muito digno de nota que o apóstolo diz que esperava ser solto mediante as orações que a igreja que se reunia na casa de Filemão estava realizando em favor do apóstolo Paulo. Então a gente vê que o apóstolo Paulo valorizava muito uma igreja que se reúne em oração por causas nobres como essa do apóstolo Paulo. E o texto segue, versículos 23 e 24, que nos diz: Saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aqui eu havia até separado uma rápida menção às pessoas que o apóstolo cita, mas para economizar tempo eu vou direto à aplicação dessa passagem, é que a obra do Evangelho se realiza de maneira coletiva. Todos somos importantes, talvez a melhor analogia é a analogia do corpo, que o pé precisa da mão, os olhos precisam da boca, todos os membros de um corpo são importantes. E a obra do Evangelho também se faz de maneira coletiva. E tanto é assim que o nosso Senhor Jesus Cristo ele deixou 12 apóstolos, ele não deixou um sucessor, ele deixa 12 apóstolos. Isso pressupõe um trabalho coletivo. Então, todos somos importantes na obra do Evangelho. Último versículo, versículo 25. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo termina aqui abençoando a igreja que se reunia na casa de Filemão. A bênção não é destinada exclusivamente à pessoa de Filemão, mas se estende a toda a congregação. Outra versão em português da Bíblia traz este último versículo da seguinte maneira: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Porque a ideia é essa. Paulo está abençoando a igreja que se reunia na casa de Filemão. A graça a gente sabe muito bem o seu significado, significa o favor imerecido. Contudo, vale ressaltar
que a graça também é um assunto que percorre as linhas desta carta. Por isso, lá no começo eu disse que muitos chamam essa epístola de a epístola do perdão, outros de a epístola da reconciliação, outros da epístola do amor. Eu tomo a ousadia de chamá-la de a epístola da graça. Então, como conclusão geral, Paulo escreve essa carta a Filemon com o propósito de interceder em favor de Onésimo, o seu filho na fé, que havia fugido do seu Senhor. O apóstolo o encaminha de volta a Filemon, porém pedindo que Filemon o receba não mais como escravo, mas como um verdadeiro irmão em Cristo, como se estivesse recebendo o próprio apóstolo Paulo. Podemos tirar algumas lições de aplicação prática e pessoal dessa carta de uma maneira geral. Primeiro, devemos aprender com o exemplo do apóstolo Paulo como mediador do conflito entre dois irmãos em Cristo Jesus. Paulo, ele nunca justificou os erros de Onésimo. Em uma linguagem popular, ele nunca passou pano, nunca varreu para debaixo do tapete as falhas de Onésimo. Mas procurou apelar para o caráter amoroso de Filemon. Ele tentou argumentar e mostrar para Filemon o que convinha para Filemon fazer diante de Deus como um bom testemunho cristão. Essa é uma boa maneira de agir quando vamos mediar conflitos. É não justificar o que não é justificável, mas sempre apelar para o amor cristão. Devemos aprender com o exemplo de Onésimo que o genuíno arrependimento vem sempre acompanhado de restituição. Não basta apenas se arrepender dos seus pecados. É preciso restituir aquelas pessoas que prejudicamos com os nossos pecados. Não deve ter sido fácil para Onésimo, apesar de tudo, apesar de todo o consolo que o apóstolo Paulo deu para Filemon antes dele para Onésimo antes dele retornar. Não deve ter sido fácil para Onésimo esse retorno, até porque ele não sabia e não tinha certeza de qual seria realmente a reação de Filemon, do seu senhor, a quem ele havia fugido. Devemos aprender com o exemplo de Filemon, que embora não exista a confirmação bíblica, as evidências internas e externas indicam que ele de fato perdoou o escravo fugitivo. Também não deve ter sido fácil para Filemon receber de volta alguém que o havia prejudicado. Num momento de ira natural de todo homem, Filemon talvez tenha pensado e falado: quando eu colocar as minhas mãos no Onésimo, ele vai ver só. Então, Onésimo volta com a carta do apóstolo Paulo, e Filemon é exortado pelo apóstolo Paulo a agir de outra maneira, de agir com amor cristão. Não deve ter sido fácil também para Filemon. Então, como apelo final, não devemos deixar de praticar aquilo que recebemos de Deus. Nós recebemos de Deus perdão, nós recebemos de Deus reconciliação, nós recebemos de Deus amor. Então, devemos praticar isso com as outras pessoas. Devemos perdoar, devemos pedir perdão, devemos reconciliar e se reconciliar com outros. Devemos amar, porque o amor é a essência do cristianismo. O amor é o que resume a lei e os profetas. Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Amém? Que seja essa então a nossa prática. Vamos
orar a Deus, a igreja convidada a ficar de pé. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te damos graça por esse momento que tivemos reunidos como igreja, te pedindo agora, Pai, a graça de colocar a Tua palavra em prática, de colocar em prática os Teus princípios, o perdão, a reconciliação, o amor, que a gente possa, através destas coisas, estar dando um bom testemunho de Ti e que Tu seja glorificado através de todas essas coisas. Tudo isso te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.